Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, aleluia, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Quando Jesus estava ensinando as multidões, a Bíblia diz que Jesus pega um barco e se retira. Ele vai para um lugar deserto porque Jesus precisava de alguns momentos a sós. Jesus precisava se conectar com Deus para renovar suas forças. Jesus precisava, às vezes, se apartar do seu serviço, que o serviço dele era o ministério, era cuidar de pessoas, era orar por pessoas, era pregar para pessoas, era curar pessoas. Mas até nisso, Jesus também precisava de um tempo para repor as energias. Diga assim comigo: eu preciso de um tempo para mim. Jesus precisava de um tempo para ele, só que Jesus não tinha espaço para respirar. Quando a multidão descobriu que ele estava no barco, eles não tinham barco, mas eles foram por terra. Era Jesus no barquinho indo e eles indo por terra atrás. Diga assim comigo: o faro de Jesus está sobre os apaixonados. Eles não tinham possibilidades de estar no barco, mas eles tinham visão de Jesus. E eles viam Jesus indo, eles foram atrás, porque quem é apaixonado por ele, ainda que não esteja no barco com ele, vai querer estar com ele, ainda que seja caminhando por terra. Irmão, há momentos que nós precisamos nos separar, e é o que Jesus fez aqui, irmão. Jesus se separou, ele foi para um lugar deserto, e Jesus ali buscava a Deus, Jesus se conectava com Deus. Só que a multidão, quando descobriu que Jesus estava lá naquele determinado lugar, ela foi. E eu oro para que nessa igreja, eu oro para que você que me ouve, que você volte a ter sede e fome por Deus. Amém ou não amém? Às vezes nós percorremos por terra barquinhos que estão nas águas, que são coisas fúteis, débeis, materiais, passageiras. E nós, ainda que não tenhamos, porque está sobre as águas, nós estamos em terra, nós caminhamos, nós percorremos. É ou não é verdade? Nós percorremos quilômetros para comprar um carro. Nós percorremos quilômetros para construir uma casa. Nós percorremos quilômetros para comprar uma roupa nova. Nós percorremos quilômetros para comprar um iPhone novo, um Android novo. É ou não é verdade? Nós nos esforçamos, nós não nos preocupamos com a distância. E de fato, quem se preocupa com a distância é quem não sabe onde quer chegar. Deixa eu melhorar para você. Quem se preocupa com a quilometragem é porque não sabe onde quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Eu não estou nem aí pela distância que eu vou ter que percorrer. Eu não estou nem aí pelos anos que eu vou ter que trabalhar. Eu não estou nem aí pelas empresas que eu vou ter que passar. Eu não estou nem aí pelos lugares que eu vou ter que andar. Se eu sei aonde eu quero chegar, eu não me importo com a distância. Só se importa, só se preocupa com a distância quem não sabe onde quer chegar. Agora, quem sabe aonde quer chegar, Jesus está indo, eu vou atrás. Jesus está passando, eu não vou ficar aqui paralisado, eu vou atrás. E quando Jesus passou, a multidão não ficou de braço cruzado, ela foi. Eu não sei quantos quilômetros eles percorreram a pé, mas eles encontraram Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que eu não sei quanto tempo, eu não sei quantos quilômetros, eu não sei quanto vai demorar, mas se você se movimentar, se você ir em direção àquilo que você almeja, eu profetizo que você vai chegar aonde você quer, aonde você almeja. Por quê, pastor? Porque suas pernas estão se movimentando. Amém ou não amém? A Bíblia diz que eles chegaram e encontraram Jesus, e a Bíblia diz que Jesus se compadeceu dele. Entenda que se compadecer não é ter pena. Jesus não tem pena de você, irmão. Se compadecer é diferente de ter pena, ter dó. Jesus não tem dó de você. Porque às vezes nós achamos que Deus está preocupado com nossos problemas. Jesus não está preocupado com os seus problemas. Ele está preocupado com você. Porque quando Ele resolver você, os seus problemas são um detalhe. Amém ou não amém? A multidão foi, e diz a Bíblia que Jesus se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Porque todo aquele que se aproxima de Jesus, trouxeram muitos enfermos, mas Jesus orou sobre eles, e eles foram curados. Eu ainda creio no Evangelho que libera a cura. Eu ainda creio no altar que transmite cura para pessoas que chegam aqui enfermas. A maior doença do século não é física, não é visível, ela é invisível. A maior doença do século não resolve sentado numa mesa de cirurgia. A maior doença do século não se resolve com bisturi. Essa doença chama-se depressão, a doença da alma. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão enfermas, não mais por fora, elas estão enfermas internas. Eu também creio que assim como Jesus curou dores externas, Jesus curou lepra, Jesus curou paralítico, Jesus curou cego, Ele também pode curar a dor interna das pessoas. Agora a questão é, Jesus estava fluindo a cura de Deus para pessoas. Escute isso, Jesus de si estava fluindo a cura para pessoas. A Bíblia diz que onde Ele passava, havia uma mulher que estava com um problema há 12 anos, sangrando,
não estancava. Quando Jesus passou, ela veio se arrastando e tocou apenas na orla do seu vestido. E diz a Bíblia que dele saiu poder, dele saiu virtude. Alguém crê nisso, irmão? Não é só sobre Jesus que tem essa autoridade, não é só sobre Jesus que tem esse poder. Ele falou: aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço e outras maiores. Aqui em mim, aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço e outras maiores. Você crê nisso, irmão? Amém ou não amém? Você pode ser o canal de Deus que vai fluir milagres. Você pode ser a pessoa de Deus que vai andar por essas cidades e alguém olhar para você e ser curado. Por quê? Porque você carrega algo especial. Talvez você não vai andar pelas ruas com um bolso cheio de dinheiro, talvez sua conta bancária não vai ser a melhor, mas eu creio que uma geração vai ser levantada e vai andar por essas ruas carregando o poder de Deus, a autoridade de Deus. Alguém no seu trabalho vai ter que ser tocado. Alguém no seu trabalho vai ter que ver Deus em você. Alguém no seu trabalho vai ter que ver fluir de você virtude, graça, poder e autoridade. Você crê ou não crê, irmão? Ou você quer viver um evangelho patético? Ou você quer viver um evangelho de final de semana? Ou você quer viver na virtude, no poder de Deus? Alguém crê nisso? O poder de Deus, irmão, não é só para Jesus. Eu vou repetir, o poder de Deus não era só para Jesus. Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Ele disse: aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço e outras maiores. Ah, você não crê em palavra profética? Se fosse você, eu levantava a mão e aproveitava para pegar essa palavra. Pastor, não entendi. Aquele que crê vai fazer o que eu faço. O que é que Jesus fez? Ele curou, ele ressuscitou mortos, ele curou cegos, ele pregou boas novas para os caídos, ele libertou os oprimidos, ele levantou os caídos. Então aquele que crê, tem uma mão levantada ali, me deu a autoridade de Deus aqui, porque alguém está crendo na palavra profética. Eu quero liberar sobre a sua vida que a autoridade de Deus está sobre a sua vida, e aonde você tocar a mão, enfermos serão curados, pessoas serão transformadas. Por quê, pastor? Porque há a virtude de Deus sobre nós, irmão. Você crê que o poder de Deus está aqui? Ou você vê uma pessoa enferma, você teme, você fala: meu Deus, o que é que eu faço? Vou ligar para o pastor: pastor, me socorre aqui. Não! Você tem a autoridade de Deus. Há poder sobre você, irmão. A autoridade sobre a sua vida não é sobre uma roupa, não é o terno que me dá autoridade, não é o microfone na mão que me dá autoridade. Jesus falou: em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês curarão os enfermos, em meu nome vocês vão libertar os oprimidos. Alguém crê nisso, irmão? Se você crê no poder do nome de Jesus, alguém na sua empresa precisa de cura, e Deus está dizendo: se posicione, levante-se, porque Deus quer te usar com autoridade. Você crê ou não crê, irmão? Só que nós omitimos aquilo que Deus já liberou sobre nós, irmão. Nós ficamos com medo. Eu estou falando para você que havia uma multidão sedenta. Tenha sede de Deus, irmão. Aprenda, busque, pesquise como orar, como ler a Bíblia. Não viva um evangelho raso. Não viva apenas para entrar dentro da igreja, esperar alguém falar para você. Procure conhecer quem é Deus. Procure conhecer as promessas que Deus tem para você. Eu estou falando que Jesus estava indo no barco e a multidão viu e foi atrás. Você tem que ter gana, irmão, sede por vitória. Amém ou não amém? Você tem que ter sede, tem que ter gana por algo maior, por algo extraordinário. Amém, tia? Nós temos que ter essa sede. As nossas vísceras, a nossa veia pulsa por algo maior. Quando Deus mandou Noé construir uma arca, Deus falou assim: Noé, constrói a arca, mas no topo da arca você vai construir uma janela. Sabe o que Deus estava dizendo para Noé? Você está dentro de uma construção extraordinária, grande, sobrenatural, mas a janela é para você olhar para fora, por horizonte. O que é que Deus estava dizendo? É grande, mas não se limite à arca. Sempre eu vou fazer você olhar para fora, para saber que eu tenho algo maior para você. A arca era temporária, a arca era extraordinária, mas era temporária. A arca era algo sobrenatural na vida de Noé, mas era temporária. Por isso que Deus mandou construir uma janela. Então, se você está vivendo algo, Deus tem coisa maior para você. Deus tem espaços maiores, Deus tem clientes novos, Deus tem coisas sobrenaturais para nós. Amém ou não amém? Você crê ou não crê? Eu creio que pessoas que seguem a Jesus podem sim viver uma vida de autoridade, irmão. Aleluia! Quando a multidão chegou, irmão, Jesus estendeu a mão sobre elas e elas foram curadas.
Vale a pena a gente pagar o preço para estar perto dele. Vale a pena numa quinta-feira chegar aqui bocejando, pestanejando, mas estar diante de um ambiente profético onde tem cura sobre a sua vida, onde tem palavras de Deus sobre o seu coração, onde tem palavras sobre o seu futuro. Alguém crê nisso? Quando você chega onde Jesus está, os enfermos foram curados. Porque quem está próximo dele, irmão, as coisas mudam. Tudo é diferente. Está se assustando com a minha voz? Espero que não, né? Isso aqui chama-se autoridade de Jesus sobre a nossa vida, meu irmão. E eu profetizo que essa igreja não vai andar, nós vamos voar nas asas do Espírito. Amém, pastor? Por quê? Porque a gente vai ter sede, não de água da casama, meu irmão. Nós vai ter sede de Jesus, cara. Nós vai mergulhar por ele. Eu quero estar velhinho na igreja, velho. Eu quero estar aqui de cabelo branco, marchando na igreja, dando liberdade. Aleluia. A idade vai passar, mas a sede não pode passar por ele, pastora. Eu vou ficar velho, mas o meu coração ainda vai estar queimando por ele. Aleluia. Eu quero estar aqui com os 5 filhos no altar, a pastora segurando um de lá, eu segurando outro de cá, mas eu vou estar aqui pregando a palavra, botando as minhas vísceras para fora, o cabelo grisalho, a orelha um pouco maior, mas o meu coração pegando fogo por ele. Porque a idade não importa, o que importa é se tem sede. Tem sede aí ainda, meu irmão? Aleluia. Eu vi na Bíblia uma mulher de 90 anos engravidar, irmã. Eu não sei como é que aquele ventre fez para dar luz, mas quando Deus liberou uma palavra sobre ela, eu imagino ela de muleta, Abraão de cabelo branco, e alguém dizendo um novinho assim: papai. Ela tem idade para ser avô, mas virou pai, irmão. Porque quando Deus tem uma palavra sobre a vida de alguém, aleluia, você vive o sobrenatural, irmão. Glória a Deus. O sobrenatural de Deus está sobre pessoas que creem. Irmão, Deus não mandou Davi matar Golias. Aonde você leu na Bíblia que Deus mandou? Não mandou. Tem coisas que você fica esperando Deus mandar, irmão. Ah, pastor, Deus tem que mandar eu alugar um lugar novo. Ah, pastor, Deus tem que mandar eu abrir aquela empresa. Não! Deus não mandou Davi matar Golias. Davi foi, irmão. Tem coisas que você não precisa Deus falar. Você tem que ter autoridade, coragem, ousadia. Sim ou não? Vá e faça. Davi foi para o campo. E diz a Bíblia que ele venceu o Golias, sim ou não? Era grande, irmão? Era grande? Qual é o tamanho da tua conta? Qual o tamanho do teu problema? Qual o tamanho da tua impossibilidade? É grande? Ele vai ficar desse tamanho quando tu colocar Deus na frente das tuas coisas. Quando a multidão chegou, diga assim comigo: quando a multidão chegou. Oi? Quando a multidão chegou, vamos lá? Os milagres aconteceram. Jesus se compadeceu da multidão e curou eles. E diz a Bíblia que um discípulo chegou para Jesus e falou assim: mestre, a hora já é avançada e disperse, olhe para mim agora. Um discípulo chegou para Jesus e falou: a hora está passando, o Senhor manda essa galera embora, a multidão embora, para que eles vá por aí e comprem comida pelas aldeias, para que eles não morram de fome. Jesus falou assim: ó, de modo nenhum, ninguém vai embora daqui. Amém? Jesus curou. Ele poderia muito bem dizer: ah, eu curei os caras, tá tudo certo, eu fiz a minha parte, eles que se virem agora para comer. Só que quando chega perto de Jesus, há uma preocupação em âmbito espiritual e também físico. Jesus se preocupava com o que a galera ia comer. Ele fala com os discípulos: não mande ninguém embora, vocês vão alimentar eles. Alguém falou: ah, tá fora, como é que nós vamos alimentar esse tanto de gente? Nós não temos nada aqui. Alguém se aproximou e disse: temos aqui senão um mocinho, um jovem, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso aqui, alguém era bom de calculadora lá na época. Falou: isso aqui não dá nem para um terço da galera. Jesus falou: dai-me aqui. Aprenda a colocar o seu pouco na mão de Deus. O tema da mensagem de hoje é: o seu pouco alimentará uma grande multidão. Ninguém quer. Vou repetir. Seu pouco. Que pouco, pastor? A sua empresa, seu trabalho, seu salário, seu sobrenome vai alimentar multidões. Ah, que pena que você fica tímido. Eu quero liberar isso aqui sobre a sua vida, porque eu não sei o tamanho, eu não sei a quantidade, eu não sei quantos peixes tem, eu não sei quanto está entrando. Mas se você pegar o seu pouco e colocar aos pés de Jesus, Jesus falou aqui: dai-me, aprenda a colocar a sua vida na mão de Deus.
Aprenda a colocar seu trabalho, sua família, seus projetos nas mãos. Pastor, mas não compensa, é muito pouco. Era pouco mesmo, 5 pão para 5.000 pessoas, irmão. Sem chance de alimentar a galera. Mas quando Jesus recebeu os pães, e aqui eu vou dar uma lição preciosa para você, dono de empresa que está me ouvindo, você CLT aqui, que também um dia vai ser dono de empresa. Amém ou não amém? Alguém falou assim, ó, não temos nada aqui, senão, palavra de desprezo, um jovem que tem 5 pães. Cuidado para as pessoas que você olha hoje, que só tem 5 pães. Tem funcionários que você vai receber na empresa que só vai ter 5 pães e 2 peixes. Mas aprenda a ver o além. Os discípulos não viram nele possibilidade de alimentar a galera, mas Jesus falou, nesse pouco aí eu vejo possibilidade sim de abençoar todo mundo. Você vai conectar-se com pessoas que aparentemente não vai ter nada para lhe oferecer, que aparentemente não vai dar em nada, mas cuidado, não despreze o menino que tem 5 pães, porque tem uma par de gente que tem aparência, mas não tem nenhum pão para oferecer. Quem é você, irmão? Tem algum peixinho ainda no teu alforje? Aleluia, aleluia. Tem um pãozinho aí, irmão? Tem? Que se alguém encostar em você, vai sair alguma coisa boa de você. Irmão, para você ser um abençoador de multidões, primeiro, não seja egoísta. Alguém poderia olhar no meio daquela multidão e falar, só tem uns 5 pães aqui, vai comer eu, maninha, painho, a gente vai comer bem escondido ali. Alguém com seu pouco se apresentou. Quer crescer na vida, filhão? Quer prosperar, quer ser abençoado? Não seja egoísta. Aprenda a dividir com os outros aquilo que Deus te dá. Pastor, mas é pouco. O seu pouco pode saciar a fome de alguém. O seu pouco pode colocar o salário na conta bancária de uma família necessitada. Aleluia, aleluia. Os discípulos não viram possibilidade no menino, mas Jesus falou, traga aqui. E eu creio que eu estou pregando para as pessoas que aos olhos humanos tem 5, mas para Deus será aqueles que Ele vai levantar para abençoar multidões. Jesus falou, traga aqui. Está na hora de Deus aproximar você dele. Por quê? Porque Ele vai começar a multiplicar algumas coisas na tua vida. Não, vou pregar que você já dormiu no culto, não é possível. Está na hora de Jesus aproximar o seu pouco dele. Por quê? Porque está chegando um tempo de multiplicação sobre a sua vida. Alguém recebe isso? Eu quero profetizar sobre essa casa, eu quero profetizar sobre essa igreja. Há um tempo de multiplicação de ovelhas, de membros. Há um tempo de multiplicação da vida espiritual aqui. Quando os pães se aproximaram, Jesus, se você conhece a passagem, Ele ergueu o cesto para cima, deu graças a Deus. Segundo passo, agradeça, porque está pouco hoje, mas amanhã vai ficar grande. Jesus começou com 12. O cristianismo hoje é a maior religião do planeta. Oi? Irmão, Noé foi salvo, ele e a família dele. Noé mais 7 pessoas. Dele surgir uma nova nação. Você crê ou não crê? Tudo vai começar pouco, tudo vai começar em 7, tudo vai começar pequeno, mas se você tiver esse cesto posto nas mãos de Jesus, você nem crê que o tamanho da sua árvore vai se tornar, irmão. Aleluia. Eu estou pregando para quem crê aqui ou não? Imagina comigo, irmão, hoje está só uma sementinha, hoje é só 5 pães a igreja abundante. Hoje é só alguns peixinhos aqui dentro, aleluia. Mas você não tem nem noção do tamanho que isso aqui vai se tornar, irmão. Não, ninguém creu, irmão. Eu queria pelo menos uns 2 para cair comigo nessa palavra, aleluia. Eu vou liberar de novo. Ninguém tem noção do que vai se tornar a igreja abundante. Por quê, pastor? Porque o cesto está sendo apresentado na mão dele todos os dias. Esses dias eu fui na loja Presidente e alguém falou assim, a minha tia vai na tua igreja. A gente tá famoso, irmão, diga amém. Eu falei, que igreja que ela vai? Não sei não, sei que é uma parede preta. Eu sei, a minha mesmo, glória a Deus, essa daí mesmo. E tá convidado, e evangelizei logo, foi os 3 lá dentro. Uma meia hora, fui lá para olhar uma geladeira e transbordei Jesus, irmão. Ficou os 3 funcionários me ouvindo meia hora eu pregando.
dei testemunho. E alguém falou, tu tem quantos anos? Eu, 28. Falou assim, tu já é pastor? Eu falei, é quando o cesto está na mão dele, meu irmão. Acontece coisas sobrenaturais. Você crê ou não crê? É tão maravilhoso, irmão, quando a gente pega nosso porquinho e coloca na mão de Jesus, aleluia. Eu lembro que quando a gente morava em Pomerode, eu levava a pastora para a igreja numa bicicletinha, irmão, e pensa numa raiva que eu passava, irmão. Eu chegava na igreja no verão todo suado, irmão, e a pastora pesadinha. Em vez de eu chegar na bênção, eu chegava na igreja murmurando, irmão, numa raiva terrível. Mas eu dizia também, uma hora vai ter que virar em nome de Jesus. E hoje a gente tem um carro, não é muito bom, mas temos, e glória a Deus por isso. Mas eu creio que ainda esse ano Deus vai me abençoar, Deus vai te abençoar, porque o cesto está na mão dele e vai ter que multiplicar em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o tempo de crise, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei em quantas parcelas você fez, mas eu quero profetizar que os pães vai ter que multiplicar, vai aumentar os funcionários, vai aumentar os clientes, vai aumentar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Por quê, pastor? Porque o teu cesto está na mão de Jesus, o teu cesto está na mão dele, está na mão dele. Aleluia, aleluia. Eu estou vendo eu lá no gabinete do prefeito, irmão, ele me chamando e falando assim, eu tive que te chamar aqui porque tu está causando um alvoroço na cidade de Ascurra, homem. Aleluia, alguém crê comigo ou não? Aleluia. O prefeito vai ter que nos chamar, vai dizer, enfermos estão sendo curados, pessoas estão sendo transformadas, mulheres que trabalhavam na zona estão sendo libertas, pessoas que estavam nas ruas estão sendo transformadas, porque há um evangelho que está sendo pregado na igreja abundante por mim e por você, irmão. Eu profetizo que o teu cestinho vai multiplicar, e alguém na tua empresa vai dizer, irmão, onde é que tu congrega? Fiquei sabendo que agora tu é crente, né? Alguém crê, alguém crê, alguém crê. Alguém vai dizer, eu fiquei sabendo que tu está indo na igreja, por isso você não tenha vergonha, irmão. Poste música de Deus, poste versículo bíblico, poste trecho de pregação, poste coisas que dê bom testemunho, para que quando alguém olhar para você, não diga que você é só mais um crente mentiroso, falso. Quando alguém olhar para você, veja um bom testemunho, ela mudou de verdade, ele mudou de verdade, ele está indo para a igreja de verdade. Eu quero que alguém olhe para você e seja como Jesus disse, quando se acende uma luz, não coloque ela embaixo da cama, coloca a luz no lugar mais alto da casa. Alguém crê nisso? Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmão. Quando eu acender a luz, eu não vou colocar embaixo da cama. Luz embaixo da cama, irmão, só serve para iluminar mosquito, e não é isso que Deus quer. Quando se acende a lâmpada, se coloca no lugar mais alto. Deus está dizendo, o que eu tenho para ti, o que eu tenho para ti, o que eu tenho para ti é alto, é grande. Eu estou vendo algumas pessoas aqui. Alguém conhece candeeiro? Na época de vovó, né? Aquele bicho que era a gasolina. Alguém conhece aqui ou não teve para cá? Acendia lá um negócio com gás e botava. Irmão, naquela época era candeeiro, mas hoje tem luz de LED. Hoje tem um canhão de luz ali do Jean. Amém, Jean? Vai trazendo para... Aleluia. Amém, irmão? Pastor, o que o senhor quer dizer? Que você talvez esteja vivendo um tempo do candeeiro, mas eu estou vendo Deus pegando você como um painelzão de LED, colocando você lá no topo e dizendo assim, vou te colocar lá porque você não é soberbo, vou te colocar lá porque você quer o bem dos outros, vou te colocar lá porque você vai fluir o meu amor sobre pessoas, aleluia. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu que acendo e é eu que coloco no lugar mais alto, aleluia. A empresa é Deus que acende, a empresa é Deus que ilumina a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, é Ele que acende. Depois que Ele acender, não vai ter ninguém que segure. Olha Deus te erguendo, olha Deus te levantando, olha Deus te colocando numa posição elevada. Não tenha medo do grande, porque teu Deus é grande. Não tenha medo de empreender, irmão. Não tenha medo de abrir empresa. Por quê, pastor? Porque o teu Deus já te deu asas. Voa, irmão. Não tenha medo, querido. Deixa eu pregar o texto. Quando Jesus ergueu o cesto para cima, Ele orou e agradeceu ao Pai. Agradeça no pouco, irmão. Amém ou não amém? Se vocês forem fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocar vocês. Amém ou não amém? Eu estou vendo vocês sobre algo grande, mas Deus está dizendo assim, eu quero a fidelidade de vocês sobre o pouco. Lembre da minha casa, lembre do meu reino. Sejam fiéis e sempre tenham a generosidade no coração. Compartilhe com os outros. Não guardem para si, pastor, mas 5 pão. É dos 5 que Deus vai abençoar grandes multidões através de vocês. Eu estou vendo os 5 pães e não sei o que é, mas Deus sabe. Nem sei o que é que vocês têm, irmão, não sei. Mas eu estou vendo um cesto que Deus está multiplicando.
Eu estou vendo um cesto que Deus está aumentando, aleluia. E Deus está dizendo assim, diga para eles que eu vou abençoar muitas vidas através deles. Vocês creem nessa palavra? Tome posse. Isso foi o que Deus liberou. Agora eu, como pastor, quero liberar uma palavra sobre vocês. Eu profetizo sobre a vida de vocês que vocês serão pai de multidões. E não é pai de sangue, é pai de pessoas que Deus vai colocar ao lado de vocês para serem abençoadas em nome de Jesus. Vocês creem? E Deus está dizendo assim, quando eu colocar, não se omitam a compartilhar os pães, porque aparentemente é pequeno, mas vai abençoar tanta gente em nome de Jesus. Pega no ombro da pessoa do seu lado aí, por favor. Dá uma balançadinha nela. Diga assim, irmãozinho, cuida bem de mim hoje, porque hoje, porque hoje é só 5 pães, mas em breve vai ser uma multidão abençoada. Você crê, irmão? Você crê, irmão? Diz a Bíblia que quando o cesto desceu, Jesus entregou na mão dos discípulos. Olhe para mim encerrar agora. Quando o cesto desceu, Jesus entregou na mão dos discípulos. Por que Jesus não pegou o cesto de ano? Foi passar para a galera. Porque Jesus entende sobre hierarquia. Ele entendeu que ele havia levantado pessoas e ele precisava dessas pessoas que ele levantou. Jesus confiou uma autoridade sobre eles, e agora Jesus precisava deles para completar o que ele começou. Os discípulos receberam de Jesus os pães, o cesto. Diz a Bíblia que Jesus liberou uma palavra sobre eles. Organize a multidão na relva, manda eles ficarem sentados em grupos. Você crê? Eu já falei sobre isso no culto passado. Organize-se. Você será um organizador, irmão. Aleluia. Quantas pessoas estão bagunçadas na relva? Aleluia. Quantas pessoas não estão sentadas na relva com a vida bagunçada? Jesus está dizendo, é você que vai organizá-las pelo poder do meu nome. Quantas pessoas vão se aproximar de você com a vida bagunçada? Não seja você um perturbador. A Bíblia diz que Herodes dizia que João Batista era perturbador. A Bíblia diz que Jezabel dizia que Elias também era um perturbador. Mas não, eles eram organizadores. A Bíblia diz que o altar em Israel estava rachado porque havia falsos profetas. A adoração já não era mais a Deus, a adoração era a ídolos. A adoração era a imagem, a Baal. Mas Deus levantou um homem chamado Elias, e Elias veio para organizar. Quando Elias organizou, ele abençoou muitas pessoas, mas gerou ódio, raiva no coração de outra parcela de pessoas. Quem quer ser um abençoador, quem quer ser um multiplicador, de um lado vai ter os abençoados, do outro lado vai ter aqueles que irão ficar com ódio e raiva de você. Esteja preparado, meu irmão, seja seus lombos. É o que eu sempre digo para pessoas. Você estava conversando com um rapaz na empresa, está começando a engrenar na igreja, novo convertido. E ele falou, pastor, às vezes eu fui para a igreja algumas vezes visitar, e eu fui, no começo as pessoas me abraçavam, as pessoas sorriam para mim. Depois no outro culto eu fui, as pessoas já não olhavam mais na minha cara, e eu me entristeci. Eu falei, meu Deus, parece que eu fiz algo que o povo aqui já não gosta mais de mim. Eu falei, irmão, eu te entendo, e você está certo. Mas só que quando você é um abençoador, quando você está com o cesto na mão, você começa a passar a entender o coração e a vida das outras pessoas, irmão. Eu falei para ele, jovem, às vezes a pessoa que não lhe deu a parte do Senhor na igreja, ela teve um dia horrível. Às vezes a pessoa que sorriu para você no culto passado, ela teve uma semana horrível. Então quando você é um abençoador, quando você é um multiplicador, você não pensa só em si, você se coloca no lugar do outro também. Amém, irmão? Diz a Bíblia que quando eles receberam os cestos, eles organizaram o povo. Então prepare-se, você precisa organizar muitas coisas. Mas enquanto você organiza algumas coisas da sua vida, Jean, outras partes o diabo se levanta com ódio, com raiva. Então algumas coisas dando certo, organizando, e outras coisas dando errado. Infelizmente é assim, irmão. De um lado um anjo, do outro lado demônios gritando sobre o seu ouvido. De um lado Deus dizendo, vai para a igreja. Do outro lado o diabo dizendo, não compensa, está fazendo o que na igreja? Não vale a pena, vai viver tua vida lá fora. Vai ficar preso dentro de uma religião. Só que eu creio que você não será perturbado, você será um organizador, irmão. Aonde você estiver, aonde você está, o que você fizer, você vai ser alguém que vai organizar. Eu profetizo que na sua empresa você fará funções que ninguém mais vai fazer. No Egito havia coisas que ninguém fez, mas o faraó falou, sabedoria para administrar essa crise só tem você, José, que tem capacidade. Receba esse espírito sobre a vida de vocês dois aí. Amém, Jean? No Egito havia apenas José para organizar. No Egito havia apenas José com sabedoria para administrar a crise.
E eu profetizo que em meu Egito vocês serão levantados e pessoas buscarão vocês, porque Deus dará talentos, dons a vocês para administrar coisas sobrenaturais. Mas Deus está dizendo: eu quero que vocês coloquem o cesto todos os dias diante de mim. Ainda que o diabo disse: não leva o cesto, não vai para a igreja, desiste da igreja. Deus está dizendo: não deixe de colocar os 5 pães perante mim, porque o que é 5 hoje, Deus está dizendo para mim: lá no Egito vocês vão abençoar multidões. Pastor, o que é Egito? O Egito não é dentro da igreja, o Egito é fora da igreja. Deus vai capacitar vocês aqui, Deus vai instruir vocês aqui, Deus vai mentorear vocês aqui. Para quê? Para que no Egito vocês sejam um abençoador de muitas pessoas. O faraó, que era uma autoridade, um rei, um governante, falou: manda buscar José. E José estava dentro de uma prisão, no calabouço, oprimido, passando o pão que o diabo amassou. Mas alguém lá em cima no palácio lembrou: tem um jovem lá embaixo que tem uma sabedoria de revelar sonhos. O faraó falou: manda buscar. Aleluia. Eu estou falando para você que quando o moço se apareceu com os 5 pães, Jesus falou: traga a mim. No Egito alguém falou: traga José para mim. Eu estou profetizando sobre a sua vida que algumas autoridades, Deus vai colocar você em conexões poderosas. Deus vai fazer você se assentar entre os grandes, irmão. Aleluia. Pastor, mas eu sou um pequeno pobre, eu sou uma pessoa desprezada, rejeitada. Fica tranquilo, porque José estava dentro de uma prisão, acusado de estupro, mas um governante maior mandou buscar ele. E agora José estava na mesa do rei, assentado no banquete, e alguém falou: tu tens a capacidade de revelar sonho. Ele falou: eu não, Deus é quem revela através de mim. O faraó contou o sonho para José, José revelou, e o faraó disse: não há ninguém no Egito com tanta sabedoria. A sabedoria que Deus vai te dar vai ser do alto, irmão. Tu vai fazer coisas que tu nem vai acreditar. Amém ou não, amém, Zé? Nós vamos ter a capacidade de fazer coisas, Jean, que a Honda não faz. Sabe a pesada que mexe nas motos? Aleluia, irmão. Nós vamos ter a capacidade de fazer o que a NASA não faz, irmão. Por quê? Porque você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Alguém crê nisso aqui, irmão? Eu creio que a gente vai ter capacidade de criar produtos, inventar eletrônicos, criar ferramentas, criar coisas. Alguém crê ou não crê, irmão? Alguém está comigo aqui que eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida? A sabedoria que Deus vai dar a esse povo. Eu estou vendo, irmão, isso aqui é profético demais, aleluia. Eu estou vendo uma multidão assentada na relva. Eu estou vendo alguém aqui, dono de empresa, aleluia, aleluia. E alguém vai ser abençoado através do pão que Deus vai multiplicar na tua vida, aleluia. Eu não sei qual é os pães que Deus vai abrir na tua vida. Eu não sei se é uma padaria, pastor, aleluia. Feche os seus olhos, levante a mão. Aleluia. Shekatarase, Chorakalache, Kalasse, Arakavaste. Você entendeu o ambiente que está isso aqui, meu filho? Ele me acabou de entregar o cesto da minha mãe e falou assim: pastor, antes, vai repartir sobre o povo agora, vai. Shekatarase. Ai, Jesus. Eu estou vendo vocês sentados aí, ao mesmo ambiente na relva. Quando eles terminaram de alimentar todo o povo, sobrou, Mariana, 12 cestos. Sabe quantos discípulos eram? Quantos discípulos eram, irmão? Sabe quantos cestos sobraram? Porque quando você faz o que Deus manda, você alimenta os outros, mas volta para casa alimentado. A bênção é para os outros, mas é para você também. Amém ou não amém? Eles pegaram os 12 cestos, todo mundo comeu. Eles comeram e todo mundo foi abençoado. A multidão não foi para casa de mãos vazias. Olhe para mim. Você está despedindo muita gente de mão vazia.